Olá, neste vídeo vamos aprender o que são classes. As classes, tais como as estruturas de dados, podem conter membros de dados, mas também podem conter funções com membros. Para criarmos uma classe, escrevemos a palavra classe e depois um nome. Vou criar aqui uma classe pessoa e podemos criar aqui alguns membros, declarar alguns membros, tais como a idade. A idade vai ser um inteiro, pode ser um nome, que é uma string, pode ter um bilhete de identidade, o peso, a altura. Uma pessoa pode ter essas características. Esses são os membros então da classe. A classe, para além desses membros, também tem funções, ou seja, comportamentos. Essa pessoa pode caminhar ou andar, pode falar. Estas são as funções, são os comportamentos da classe pessoa, enquanto estes são os membros ou as características da classe pessoa. Estas funções podem ser públicas, então mencionamos aqui a palavra public, e estas podem ser privados, private. Se não colocarmos aqui o private, é a mesma coisa, porque por defeito, se nós não dissermos nada, os membros são privados. Vamos fazer aqui um exemplo simples. Vamos criar aqui uma classe retângulo. Esse retângulo tem uma altura e uma largura. Vamos supor que a altura e a largura são números inteiros. E aqui no public vamos estabelecer aqui duas funções. Uma delas vai ser para definir valores, ou seja, qual é a altura e qual é a largura desse retângulo. Esta função vai fazer isso, vai introduzir os valores de altura e largura para cada um dos retângulos. Então ele precisa de receber dois inteiros, um para a altura e outro para a largura. Vamos também criar aqui outra função que vai ser para calcular a área. Estão aqui declaradas então as funções do retângulo, da classe retângulo. Vamos implementá-las aqui em baixo. Elas podem ser implementadas fora da classe. Aqui nesta definir valores, então vai receber um inteiro para a altura e outro inteiro para a largura. Ora, quando eu puser aqui, por exemplo, 5 e 10, 5 para a altura, o 5 para a altura vai para a altura. Então eu escrevo aqui altura. Esta altura vai receber o valor que eu introduzir aqui, o valor que introduzir em A. Para a largura, a mesma coisa, a largura vai receber o que for introduzido neste local que corresponde ao L. Aqui na implementação das funções não leva ponto e vírgula. Agora temos aqui, isto está a começar aqui a dar erro. Estas variáveis não estão definidas. Estão definidas aqui em cima, mas estas variáveis estão definidas para a classe retângulo e estas não sabem de onde são. Ou seja, para eles é como se não tivesse definido. E esta função pertence à classe retângulo, que está aqui. Mas o programa não sabe. Então, para o computador ou para o programa saber de onde é que vem esta função, nós temos que dizer qual é a classe a que pertence. Então temos que escrever aqui a palavra retângulo, é esta que está aqui, e com dois pontos. Dois pontos. E depois a função. Assim, como podemos ver, já desapareceu aqui o erro. E aqui também desapareceu o aviso de que a função não estava implementada. Esta aqui continua a dar um aviso que a função ainda não foi implementada. Vamos então implementar este calcula área. A área calcula-se com a altura vezes a largura. Então é só multiplicar a altura vezes a largura.
Ele aqui apenas multiplicou. Aqui mais uma vez ele não sabe de onde é. Temos que escrever isto. Retângulo, 2 pontos, 2 pontos. Agora já sabe de onde é que vem a altura e a largura. Vem da classe retângulo. Ele aqui apenas fez a multiplicação e aqui está a dizer na função que vai retornar um valor inteiro. Então temos que escrever aqui a palavra return. Retorna. Então a multiplicação deste com este vai ser um inteiro e é isso que ele vai retornar. Temos então a nossa classe feita, com os membros, com a declaração das funções, a implementação de cada uma das funções. Vamos agora aqui instanciar um objeto da classe retângulo. Para isso mencionamos que é retângulo, ou seja, o tipo de variável que eu vou criar, e vou-lhe chamar o retângulo A. Então criei um retângulo A e um retângulo B. Então eu criei aqui um objeto do retângulo A e outro objeto do retângulo B, do tipo retângulo. Este objeto retângulo A, se eu puser aqui um ponto, ele vai dizer quais são as alternativas que tenho em relação a funções. Dá para calcular a área, dá para definir os valores. Eu agora vou definir os valores, porque ainda não foram definidos, e a função definir valores precisa, como diz aqui, dois parâmetros, para a altura e para a largura. Então a altura vai ser, por exemplo, 2 e a largura 3. Para o retângulo B, vou fazer a mesma coisa, definir valores, 5 para a altura e 10 para a largura. Agora quero mostrar no ecrã o cálculo do retângulo A. Retângulo A, ponto, calcula a área. A calcular a área não precisa de nenhum parâmetro. Agora eu quero mostrar isto no ecrã, então vou pôr aqui um cout e acabar aqui com ponto e vírgula, e ficaria bonito se eu especificasse que isto pertence ao retângulo A. Vou escrever aqui uma frase, área do retângulo A, finalizar aqui com um endline e também a área do retângulo B. Fazer a mesma coisa. Também vai calcular a área e vai mostrar no ecrã. Vamos executar. Então cá temos a área do retângulo A é 6, 2 vezes 3 dá 6 e o 5 vezes 10 dá os 50 de área para o retângulo B.